casarão já quase tá fera, da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Meus amados, minhas amadas, tudo bem, nono ano? Aulinha de história agora, tá? Vocês já receberam aula de geografia, agora o professor vai passar uma aula de história para vocês também. Lembra que nós estávamos falando sobre o capítulo da Revolução Russa, capítulo 3, tá? Essa revolução que derrubou o último grande czar da Europa. O professor está se enrolando com os cabos aqui, mas é normal, tá? Se adaptando. Estamos nos adaptando. Então é o seguinte, pessoal. Esse último czar da Europa, né, que caiu em 1917, foi palco de uma grande mudança radical num país, tá? Então a gente estava trabalhando sobre isso, a gente falou sobre a divisão dos partidos, depois a criação, né, dos mencheviques e dos bolcheviques. Minoria, maioria. Líder dos mencheviques, Trotsky, Yuri Nortov. E dos bolcheviques, o Lenin, tá? Esses dois caras foram um palco. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre a guerra russo-japonesa e o Domingo Sangrento. Só um pouquinho, porque a gente já tinha falado sobre isso na aula da última, que a gente estava reunido junto, tá? Foi uma guerra desnecessária, nós comentamos que eles queriam invadir uma parte da Manchúria, que pertencia atualmente hoje pertence atualmente à China, mas na época eles queriam disputar isso com o Japão também queria essa guerra, esse território, enfim, a Rússia gastou recursos desnecessários no momento que estava passando por uma grande guerra também, era a Primeira Guerra Mundial, e aí tudo isso somado ao descontentamento da população, que foi até o Palácio de Inverno, em São Petersburgo, para reivindicar melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e tudo mais. Aproximadamente 150 mil pessoas e que foram interpretados de uma maneira errônea pelo imperador. Tá? Na verdade, ele nem estava lá no palácio. Enfim, a reação foi de dispersar a população com tiros, cavalaria, então foi uma mortalidade muito grande e que deixou uma baixa muito grande na população. Por que isso? Porque não era permitido greves lá na Rússia naquela época. Tá? Sem greve, sem protesto, sem ninguém. Todo mundo cordeirinho, acatando as ideias. Bom, se passando isso, o grupo de trabalhadores criaram em São Petersburgo os sovietes. Né? Sovietes, eles são um conselho de operários, né? E uma outra parte criou o Parlamento Nacional, a chamada Duma. Tá? Esses dois órgãos vão ser uma maneira de discutir, debater e questionar as formas de aplicação da lei do czar. Dentro disso tudo, nós temos a Rússia se envolvendo na Grande Guerra. Tá? A Grande Guerra que começou por uma morte bem inoportuna do arquiduque Franz Ferdinando, que era o herdeiro do trono da Áustria, Império Austro-Húngaro, né? E eles acabaram tomando as dores, né? E aí essa guerra tomou porções mais grandes. A gente já falou sobre essa questão aí toda. Então, assim, a Rússia, ela não tinha nenhum preparo para entrar nessa guerra, né? O czar desejava expandir seus territórios em direção às terras mais quentes. Para onde que eram essas terras mais quentes, professor? Então, aqui, ó, o mapa, o professor vai dizer para vocês. Ele queria chegar nessa região aqui, ó, região dos Balcãs, essa região aqui, ó, da Bulgária, dessa região aqui da Ucrânia, da Romênia, nessa parte. Ter saída para o mar aqui, porque a Rússia não tem saída para o mar, a Rússia se limita nessa parte, tá? Ela não, né? Então, assim, vamos visualizar aqui que é melhor. Olha só o tamanho que é. É o maior país do mundo, né? Muito grande em sua extensão territorial, né? Tem uma extensão muito gigantesca e que também tem problemas, tá? Então eles queriam a saída para o norte, para a parte do norte, para o sul, perdão, para o sul, em relação às águas quentes. Então, por esse motivo, eles entraram na guerra, ok?
e entrar do lado da França, entrar do lado da Inglaterra e formaram a Tríplice Aliança. É? Não, Tríplice Entente, professor. Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Aliança era do outro lado, o lado da França, o lado da Itália, perdão, o lado da Alemanha e o lado do Japão. Depois a Itália fazia parte, ela pulou fora do barco, enfim, ela ficou do outro lado. Ela viu que o prejuízo ia ser grande para ela. Só que a Rússia não tinha nenhuma condição de um exército bem formado, teve grandes baixas, teve falta de alimentação, falta de manutenção das armas, falta de recursos. Pessoal, nós estamos falando da Primeira Guerra com armas já em evolução maior, né? Então, aquele sistema que a Rússia usava antigamente, de cavalo e tudo mais, claro que foi usado na Primeira Guerra Mundial, só que espadas não surtem efeito em armas. Você abate o inimigo com a distância que você desejar, de 50, de 100 metros, não interessa. Agora a espada você tem que estar próximo, né? Então a Rússia ainda tinha um exército muito formado nessa base aqui de soldados com o uso da arma. Embora as armas dos soldados da Primeira Guerra Mundial, todas elas tinham uma baioneta, né? Porque era o último recurso. Se não tinha mais munições, ia para o lado da faca, né? Faca na bota. Muito bem. O Nicolau, que era o rei, ou czar, como entender, ele resolveu então, já que a guerra está se tornando muito onerosa, muito prejudicial, vou dar uma levantada na moral dos soldados. Vou eu mesmo assumir pessoalmente o comando das tropas. Ele falou, vou assumir o controle das tropas, na esperança de reverter a derrota. Mas aí que foi a pior situação. Aí que ele foi pro buraco mesmo. Tá? A partir de então, o fracasso do exército russo foi creditado todinho a ele. Não tinha condições porque não investiram nesse setor. Então você não tem como você cobrar algo de alguém, de um soldado, de alguma coisa, se você não investe em infraestrutura, se não investe em material bélico. Então, perderam a guerra, estavam sendo derrotados cada vez mais. Várias vezes a Rússia teve que recuar para poder sobreviver, e ela adotou aquela técnica da terra arrasada. A França tentou invadir isso com Napoleão Bonaparte, tentou invadir a Rússia, não conseguiu, porque os russos adotaram a terra arrasada lá naquela época, e novamente vão adotar. Destrói tudo e vai recuando, destrói tudo e vai recuando, e o exército vai cada vez mais se aproximando, e sem recursos, sem água, sem alimento, acaba desistindo desse processo. Por quê? Volto a falar, a Rússia é muito grande, gente, é muito grande, é gigantesca, né? Então isso dificulta muito você conquistar um país dessa proporção. Bom, enfim, quando isso tudo começou a prejudicar cada vez mais o governo dele, para piorar a situação, a Rússia passou por uma grave crise de abastecimento e gerou um aumento dos preços, né? Quando você tem uma escassez de um produto, ele se torna cada vez mais caro. Geralmente isso se chama-se inflação para nós aqui. O inverno de 1916 e 1917, para quem está acompanhando lá na apostila da página 38, foi particularmente o mais duro de toda a história da Rússia até hoje. Tá? Então, assim, temperaturas abaixo de zero constantemente fizeram com que a produção de alimento caísse e despencasse lá embaixo. Sem alimento, a população começou a fazer manifestações, e que algumas greves eram contra, não existia, não podia ter greves, tá? Então isso tudo prejudicava cada vez mais o governo do Nicolau. Então ele está perdendo a guerra, está perdendo a situação porque matou as pessoas lá no Domingo Sangrento, então vai contabilizando cada vez mais na conta dele coisas ruins. E a população sai à rua e começa então a ver a tentativa que ele saia. Então ele sai do governo em 1917, o Nicolau, toda a sua família. Aqui na apostila vocês têm a última foto da família imperial indo embora. Na verdade eles não foram embora não, tá? Eles foram escoltados até uma parte do interior da Sibéria lá, e aonde foram todos executados. Pai, mãe, os filhos e as filhas, todo mundo. Até o menino que seria o herdeiro que seria o futuro rei da Rússia, tá? Aquele que o professor contou na sala, que ele tinha hemofilia, ele sofria dessa questão, que qualquer corte ele sangrava, e se não fosse estancado rapidamente morreria.
Então, esse era o único herdeiro. Mulher não podia assumir. Desculpa aí, professor, tá meio rouco aí. Então, ali em 1917, ele sai de cena e o exército ingressa. A Duna, exigiram a abdicação do czar, o que se faz sem resistência. E depois desse período, quem vai assumir o governo provisório é a Duna. O que é Duna, professor? Duma. Parlamento Nacional. Tá? E os sovietes, que são os bolcheviques, esse aqui são os mencheviques, esse aqui são os bolcheviques, tá? Eles vão formar um grupo